Opa, fala pessoal! Como que a gente faz para identificar se uma ação está barata ou não? Eu estou muito feliz, estou muito contente de trazer esse vídeo aqui para vocês. Preparei um resumo, um estudo aqui bastante completo, tá? Estou resumindo a melhor métrica para você identificar se uma ação está barata ou não. Não sei se você já ouviu falar sobre uma métrica, um indicador que se chama EV/EBITDA. Pode parecer complicado aqui no primeiro momento, mas fica comigo aqui nesse vídeo porque realmente você vai entender o que isso aqui quer dizer para identificar uma ação barata, tá? Eu até agradeço já no começo do vídeo mesmo o Flávio Conde, que é um analista, né, super experiente lá da Levante Investimentos, que me ajudou a fazer esse vídeo aqui. Ele é um mestre do valuation, né? Que valuation é essa arte de precificar, identificar o quanto vale uma empresa. Então, vai ficar muito simples de você entender se uma ação está barata ou não. Inclusive, eu vou até compartilhar minha tela aqui, porque nesse vídeo eu estou usando esse relatório aqui como exemplo, tá? Que o Flávio preparou lá, onde ele identifica aqui algumas ações do setor de alimentos, né? Então a gente está falando de JBS, Marfrig e Minerva Foods, tá? Então, para exemplo, nesse vídeo aqui eu vou pegar a Marfrig, porque desse relatório aqui é a ação mais barata, tá bom? Então eu vou deixar o relatório aqui para você fazer o download também, porque ele é gratuito e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos embora para o vídeo. Então, galera, como que a gente faz para identificar se uma ação está barata ou não? Existe essa métrica no mercado financeiro muito famosa que é o EV/EBITDA. Inclusive, quando eu entrevistei o Flávio, ele falou para mim, se eu tivesse que escolher apenas uma métrica, seria essa, tá bom? Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre uma outra métrica, né, um outro indicador que se chama preço-lucro, né, o famoso PL. O EV/EBITDA é um pouco parecido, só que ele é um pouco mais avançado ali, ele tem algumas informações também bem importantes e até mais relevantes que o PL. Mas, enfim, essas duas métricas, elas querem fazer o quê? Identificar quanto vale essa empresa, né? Ou quanto vale, ou qual é o preço dela. E isso a gente consegue ver através do mercado mesmo, da Bolsa de Valores. Então, quer identificar qual o preço, quanto vale essa empresa e também quanto ela gera de receita e de lucro, tá? Então, esse é o racional por trás dessa métrica que eu vou apresentar para vocês hoje. Essa empresa, ela gera lucro? Quanto lucro ela gera, quanta receita ela gera e quanto que ela vale, qual a cotação que está na bolsa. Se tiver batendo uma métrica legal aqui, quer dizer que ela está barata, senão ela está cara, tá bom? Isso se chama valuation. E agora você vai aprender a métrica mais importante. Vamos lá. Bom, então aqui na prática, tá? Já vou até pegar o relatório aqui, eu vou descer um pouquinho porque eu quero mostrar sobre a Marfrig, tá? Essa empresa, então essa aqui é a ação que falaremos hoje, MRFG3. Então você vê que aqui o Flávio e a equipe dele aqui nesse relatório já mostram várias dessas métricas importantes. Quanto gerou de receita, quanto que gerou de lucro, enfim. Mas eu quero mostrar, já vou direto para a parte aqui que tem as projeções, porque ele preparou umas projeções para 2022. Bora lá. Então a projeção do EV/EBITDA para 2022, então começamos a ver o EV, né, que é 36,4 bilhões, tá? Mas o que é isso? O que é esse EV? Te explico agora, tá? A sigla, basicamente, ela é Enterprise Value. A gente quer saber qual é o valor real dessa empresa. E como que a gente chega, então, nesse cálculo? Primeira coisa, a gente precisa saber quanto que ela está sendo cotada, negociada lá na Bolsa de Valores. Vamos ver aqui, a gente consegue ver rapidamente pelo Google, tá aqui, ó, R$19,25. Então a gente vai colocando uma conta aqui na tela. A cotação de uma ação é R$19,25. Mas quantas ações existem no mercado dessa empresa aqui? Também vamos colocar aí na tela. Eu entrei num site que mostra os fundamentos, né, os indicadores dessa empresa. Então eu olhei aqui, a Marfrig tem exatamente 691 milhões de ações, tá? Que é esse número que a gente colocou aqui na tela. E vamos colocar aqui na conta, então. É só a gente multiplicar o valor da ação pela quantidade de ações. Então a gente vai chegar nesse número que a gente vai colocar bem grande aqui na tela, que basicamente aí se a gente fosse arredondar, seria algo em torno de 13 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado, tá? Mas olha só que importante, valor de mercado. Então, naquela fórmula do PL, esse é o P, que é o preço, tá? Mas como a gente está querendo chegar no EV, a gente precisa acrescentar um ponto aqui, que é o quê? A dívida líquida dessa empresa, tá? Por quê? Pensa comigo, se eu tivesse dinheiro infinito hoje, quisesse comprar
a empresa inteira da Marfrig hoje, então eu precisaria gastar esses 13 bilhões, mais ou menos, só que eu também ia ter que adquirir toda a dívida da empresa. Então eu também teria que ter esse capital. Logo, o valor da empresa, ele engloba o preço, né, o valor de mercado, mais a dívida. Então, na projeção do relatório do Flávio aqui, ó, a dívida líquida é 21,9 bilhões, tá? Então, se a gente somar esse valor de mercado mais a dívida, a gente vai chegar no EV, que aqui no gráfico está 36,4 bilhões, tá? Então, vale ressaltar que essa projeção aqui foi feita com o dólar a 4,90, então pode ter alternâncias, né? Esse valor pode mudar um pouco, mas basicamente é isso. Então, se a gente juntasse aqueles 13 bilhões mais a dívida aqui de mais ou menos 22 milhões, a gente chegaria num valor próximo a 36 bilhões. Esse é o valor da empresa. Então, esse é o EV. Agora, a gente quer saber quanto que essa empresa aí ganha de dinheiro, gera de receita. E aí a gente faz essa conta para saber se está barato ou não. Vamos lá. Esse número que está aparecendo aqui, o EBITDA, 10,8 bilhões, né? Então, o que é o EBITDA? Vou até colocar a sigla aqui na tela, a explicação dela, mas basicamente, o EBITDA, o que você precisa saber é que é a geração de receita, a geração de caixa que essa empresa tem, tá? Então, o lucro ele, a gente costuma falar que é aquela última linha, né? O lucro você já descontou tudo, impostos que você pagou, depreciação e etc. Mas o EBITDA, por que ele é legal? Porque a gente sabe exatamente qual o lucro operacional. Então, quanto que essa empresa, ela gera de receita, ela gera de caixa, tá? Depois o lucro, a gente vai ter que descontar outras coisas. Mas a gente precisa saber na operação, ali, quanto que essa empresa traz de grana para ela mesma, né? Então, isso é através do EBITDA. Então, vale também ressaltar essa curiosidade, né? O lucro líquido, que é aquele lucro final da empresa, ele sempre vai ser menor do que o EBITDA, né? O EBITDA, então, ele é sempre maior do que o lucro. Mas agora a gente já tem as informações suficientes. A gente tem o valor da empresa e o valor da geração de receita que ela gera. E aí a gente vai chegar nesse número aqui, que é o EV/EBITDA, de 3,4 vezes, tá? Então, isso aqui quer dizer que a Marfrig está negociando 3,4 vezes o seu EBITDA, essa sua geração de caixa, tá? Então, esse número aqui, ele é muito importante. Através desse número, a gente consegue identificar se está barato ou não, tá? Então, se a gente olhar para os pares, né, para as empresas concorrentes, JBS e a Minerva, por exemplo, que está no relatório gratuito, que eu vou deixar aqui na descrição, a gente fazendo essa comparação, a mais barata é a Marfrig, tá bom? E aí, o outro indicativo é a gente olhar o histórico desse preço aqui, desse indicador, na verdade, tá? E aí, a gente consegue ver um histórico, né? Clicando aqui, a gente vai ver, olha só, o histórico do EV/EBITDA dessa empresa aqui, da Marfrig, em 2021 foi 2,53. Então, quanto mais baixo, melhor. Quer dizer que esse ano, nesse momento que eu gravo o vídeo, as ações da Marfrig estão um pouco mais caras do que o ano passado, tá? Com essas projeções que o Flávio fez. Só que se a gente for puxar um histórico, já esteve negociando 19 vezes, 13 vezes, 11 vezes. Então, essa métrica, nesse momento, historicamente falando, ela é baixa, né? Então, quer dizer que está barato. E eu até vou deixar mais uma vez aí a indicação que você leia o relatório que o Flávio colocou, que ele até fez algumas recomendações para esse setor, né? Qual empresa, qual ação que ele acha que está melhor para investir. Mas agora você entendeu definitivamente o que é essa métrica aí, digamos, a métrica mais importante para se analisar o valor, o preço, se está barato ou não lá na Bolsa de Valores. Por quê? Quanto menor for o preço que você pagar, né, por essa empresa e mais geração de receita ela fizer, melhor para você, tá bom? Porque no longo prazo, a cotação de uma ação costuma acompanhar os seus lucros. E o lucro depende dessa geração de receita. E quanto mais barato você comprar, o preço, né, o valor dessa empresa mais baixo, melhor para você, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, dá uma olhada nesses outros vídeos que a gente preparou aqui para você também. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.